E para a revolta dos argentinos, mais uma final de Libertadores terá apenas brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a passagem do Flamengo em cima do Vélez. Bora contar também sobre o Palmeiras. Paulo Nobre deu uma bela cutucada em Leila Pereira. Informações importantes no Corinthians, que pode ter quase meio time de desfalques para o confronto contra o São Paulo. Por falar no tricolor, São Paulo faz jogo de vida ou morte nessa quinta-feira. Quero contar para vocês sobre as cifras envolvidas no duelo contra o Atlético Goianiense. Para completar as últimas do mercado, o Santos escolhendo seu estádio para 2023 e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, desejar ótima semana para todos, pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Hoje estou aqui para apresentar para você a Smash, plataforma esportiva que tem Ronaldinho Gaúcho como parceiro oficial. Na Smash você encontra várias promoções, uma infinidade de jogos e vai ter a oportunidade, é óbvio, de apostar no futebol, grande carro-chefe. Mas não para por aí, dá para apostar em todo tipo de esporte. Tem vôlei, basquete, handebol, ciclismo e o que mais você imaginar. Tudo super fácil de acessar, como eu estou mostrando para você na tela. Vou clicar na opção Campeonato Brasileiro para você ver a próxima rodada com cotações muito interessantes. Para você fazer seu cadastro e começar a apostar na Smash agora mesmo é bem simples. Você só precisa clicar em Registre-se, colocar suas informações e pronto. Você também pode fazer seu cadastro via QR Code. Pegue seu telefone celular e aponte para esse código que eu estou mostrando na tela. Para completar, quero te contar sobre as vantagens que só a Smash oferece. Tem bônus de 15% para o primeiro depósito de novos jogadores. Cada vez que você convidar um novo apostador, você recebe R$20 e bônus de 8% no depósito diário. Gostou, né? Venha para a Smash agora mesmo. Agora sim, bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que pode se tornar campeão da Libertadores com a segunda melhor campanha da história. O Fla tem até aqui 11 vitórias e apenas um empate. Se vencer o Atlético Paranaense na decisão, vai se tornar o 8º time campeão de forma invicta da Libertadores. Só não terá melhor campanha do que o Estudiantes, que em temporadas anteriores jogou 4 vezes, venceu as 4, 100% de aproveitamento. Mas venhamos e convenhamos, se o Flamengo for capaz de vencer o Atlético e terminar essa temporada com 12 vitórias e um empate em 13 jogos, vai ser uma campanha histórica. Bora, por falar em Flamengo, contar sobre uma nota triste na vitória do rubro-negro contra o Vélez por 2-1. Antes do jogo, um torcedor rubro-negro quis fazer graça e deu um beijo no rosto da repórter Jéssica Dias da ESPN por causa da atitude. Acabou sendo levado para o G-Crim, vai responder pelo crime e ainda passou a maior vergonha ao lado do filho que não pôde assistir a partida. Bora continuar com o giro de notícias e contar que a Ponte Preta venceu o Sport por 1-0 em jogo da Série B nessa quarta-feira. Resultado que foi comemorado pelo torcedor vascaíno. Afinal de contas, o Sport não se aproximou do Cruz Maltino. Nova tabela de classificação tem o Vasco em quarto lugar com 45 pontos. O Londrina é o quinto com 41. O Sport, com um jogo a mais, segue com 40. Quem chegou nessa galera toda é a Ponte Preta, agora com 39 pontos. Quero contar sobre a minha Portuguesa, que decidiu nessa quarta-feira viajar para o interior de São Paulo. O nome da cidade não foi revelado. A ideia é se planejar e preparar para o confronto de sábado contra o Desportivo Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa Paulista, jogo marcado para as 20 horas no Canindé. Para fechar o giro de notícias, contar que o Santa Cruz trabalha nos bastidores para mudar o regulamento e a fórmula de disputa da Série D de 2023. O time pernambucano quer acabar com o mata-mata. A ideia é que toda a competição seja disputada em pontos corridos. O grande problema é que a Série D tem 64 participantes. Se fizesse uma primeira fase com mata-mata para eliminar 32 times, ainda sobrariam outros 32. Como disputar o mata-mata com tantos times e tão poucas datas? Essa é uma das dúvidas que ficam em cima da proposta do Santa. Hora de falar sobre o Flamengo, classificado para a final da Libertadores da América, vitória por 2-1 de virada contra o Vélez Sarsfield no Maracanã. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, um bonito gol, e Marinho com assistência do Pedro.
resultado que garantiu mais uma decisão apenas com brasileiros e a terceira final somente com times brasileiros. Em 2020, a gente teve Santos e Palmeiras, 2021 com Palmeiras e Flamengo, 2022 com Flamengo e Atlético Paranaense. A curiosidade é que esses 3 anos tiveram transmissões do Sistema Brasileiro de Televisão, canal de TV do Silvio Santos. E quem tem se incomodado bastante com essa hegemonia brasileira são os argentinos. A última vez que um argentino chegou à final foi em 2019, ano em que o Flamengo venceu o River Plate. A última decisão somente com argentinos foi em 2018, com Boca Juniors e River Plate, aquele jogo que teve várias confusões e precisou ser disputado na Espanha. A hegemonia brasileira em continente sul-americano também tem irritado outras federações, a ponto de recentemente equatorianos, uruguaios, chilenos, paraguaios, entre outros, terem procurado a Conmebol pedindo uma mudança no sistema de pagamentos de cotas. Eles exigem uma concentração de prêmios maiores para a fase de grupos e para oitavas e quartas de final, porque sabem que nas fases seguintes os brasileiros têm tomado conta da competição. Para completar, queria te contar que essa vai ser a 10ª final do Flamengo em competições na América do Sul, contra a 6ª decisão do Atlético Paranaense, por decisões, entenda-se, Libertadores da América, Sul-Americana, Recopa, Supercopa e Mercosul. Recordista de decisões no Brasil é o São Paulo, com 14 finais, seguido pelo Cruzeiro com 12 e pelo Palmeiras com 11. R$8.000 por uma passagem aérea do Rio de Janeiro a Guayaquil, no Equador. Esse já é o primeiro efeito da classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Você está ligado que mais uma vez em 2022 a final será em partida única, jogo no Equador, e por conta da presença do Flamengo, os voos já estão praticamente todos esgotados, mais ou menos da data da partida. A decisão será em 29 de outubro. Se você quiser comprar uma passagem aérea para dias próximos, vai ter de desembolsar R$8.000 somente com a passagem. Isso sem falar nos hotéis praticamente todos esgotados. Não há muitas opções para você ir para lá, até porque as distâncias envolvendo o Brasil e o Equador são imensas. Por exemplo, do Rio de Janeiro para Guayaquil, você está a 6.435 quilômetros. Se quiser ir de carro ou de ônibus, é uma viagem para 4 dias e 2 horas. Até por isso, a pergunta que fica é: será que o estádio em Guayaquil vai encher? O estádio Monumental comporta 57 mil torcedores. Para mim, essa resposta passa muito pelo preço do ingresso. Se a Conmebol mais uma vez chutar o pau da barraca, como fez em Montevidéu, no Uruguai, na temporada passada, com ingressos a R$1.100, a gente vai ter grande chance de o estádio não encher. Até porque é muito mais fácil chegar em Montevidéu, no Uruguai, do que em Guayaquil, no Equador. E esse mesmo raciocínio vale para a final da Sul-Americana, especialmente se o Atlético Goianiense eliminar o São Paulo na noite dessa quinta-feira. Confronto final da Sul-Americana está previsto para Córdoba, na Argentina. O primeiro classificado, você já deve saber, é o Independiente Del Valle, que fez 3-0 no meu lugar. Nessa quarta-feira já havia vencido o time peruano por 3-0. O Del Valle não é um time muito popular e está no Equador, bastante distante de Córdoba, na Argentina. Se a decisão for contra o Atlético Goianiense, já é certo que o estádio em Córdoba não encherá. Se for com a presença do São Paulo, certamente isso pode mudar, mas também vai depender do preço dos ingressos. Hora de falar sobre o Santos, que estuda a possibilidade de jogar no Canindé em 2023. Você tá ligado que Peixe e W Torre acertam os últimos detalhes para uma grande reforma da Vila Belmiro. O estádio do Peixe vai passar a ter uma capacidade para 30 mil pessoas, 500 vagas de garagem, numa obra estimada em R$400 milhões. Tudo isso vai demandar que o Peixe não jogue dentro de casa e o Santos nesse momento procura alternativas. O presidente Antônio Carlos Castanheira, da Portuguesa, admitiu que conversou recentemente com o Andrés Ruedo, presidente do Santos, sobre essa possibilidade de uma parceria. A notícia é bem boa para a Portuguesa, que teria a ajuda do Santos com uma série de pequenas reformas necessárias. Melhoria do gramado, término das obras na numerada. A Portuguesa não conseguiu ainda terminar essa obra na numerada, que havia começado no primeiro semestre de 2022. O estádio do Canindé está bonitinho, está bem arrumado, embora faltam pequenos detalhes para que ele possa se tornar ainda mais confortável. Quero falar agora sobre o Palmeiras, e Leila Pereira não virou alvo apenas da mancha verde. Nas últimas horas, Paulo Nobre, ex-presidente alviverde e velho inimigo de Leila Pereira, aproveitou a eliminação do time na Libertadores da América para dar uma cutucada na presidente alviverde. Via Instagram, Paulo Nobre escreveu o seguinte, abre aspas: futebol você ganha 70% dentro de campo, 10% é o fator sorte e 20% são os famosos bastidores. E
pelo acontecido nos últimos jogos, não parece que exista muito receio em errar contra o Palmeiras, fecha aspas. Paulo Nobre está deixando bem claro que o Palmeiras deixou de ser respeitado quando o assunto é arbitragem na Conmebol, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, entre outros. Os árbitros erram contra o Palmeiras sem temor, sem receio, sem preocupação de graves consequências. O Paulo até explica o que ele pensa a respeito de bastidores. Ele diz que não quer favorecimento ao Palmeiras, mas afirma nesse texto que é super importante você ter relações e você mostrar a força do clube, para que eventuais erros não sejam repetidos. E na visão do ex-presidente alviverde, a Leila Pereira e o Anderson Barros, seu diretor executivo de futebol, têm pecado de forma recorrente. Isso justificaria erros frequentes contra o Verdão, especificamente no confronto contra o Atlético Paranaense. São duas as reclamações dos torcedores palmeirenses: o pênalti não marcado do Fernandinho no Rony, para mim pênalti, e o cartão amarelo aplicado ao Alex Santana depois de uma cotovelada no Rony. Os palmeirenses exigiam que fosse um cartão vermelho. E eu fui dar uma olhada nos comentários dessa postagem do Paulo Nobre, e as críticas à Leila Pereira são muito grandes, acompanhadas de vários pedidos de torcedores do Palmeiras para que o Paulo Nobre volte ao clube. Só vale a lembrança de que Paulo Nobre e Leila começaram a se desentender ainda com o Paulo Nobre como presidente. A Leila quis dar muitos pitacos, o Paulo Nobre se incomodou. A presença da Leila Pereira na parte política do clube também enfureceu o Paulo Nobre. E a maior curiosidade do mundo alviverde é se um dia Paulo Nobre e Leila Pereira vão se enfrentar na disputa pelos sócios. Há quem imagine que o Paulo venceria com alguma facilidade a Leila. Agora falar sobre o Corinthians, que já iniciou sua preparação para o confronto contra o São Paulo domingo no Campeonato Brasileiro, jogo marcado para o Morumbi. E li notícias dando conta de que o Corinthians pode ter até 14 desfalques. Calma, não é por aí. O Timão terá problemas, isso já é líquido e certo, mas pode ser uma perda de mais ou menos meio time. Quem o Vitor Pereira já sabe que não poderá contar: zagueiro Robert Renan e atacante Giovani, que estão servindo a seleção brasileira sub-20, estão participando de uma série de jogos. Também são desfalques certos o volante Maicon e o meio-campista Paulinho. Mas esses são desfalques antigos, o Paulinho não joga mais na temporada e o Maicon ainda não tem data para voltar. Todos os outros a partir de agora são tratados como dúvidas. Podem ser desfalques, mas podem estar à disposição para o domingo. Começar contando que Adson, Renato Augusto, Rafael Ramos e Júnior Moraes ainda são tratados como incertezas para domingo. Eles precisam evoluir no quadro físico para que eles possam ser liberados no departamento médico para fazer a transição e estarem à disposição em campo. Já a situação do Fagner, do Piton e do Robson Bambu, essa situação é melhor. Eles já estão trabalhando com o restante do elenco e devem estar à disposição para a escalação no Clássico. Só para completar, vale a lembrança de que Duqueiroz, que cumpriu suspensão na última rodada, é presença garantida no Morumbi. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que faz uma final de campeonato nessa quinta-feira. Aí você deve estar pensando: Nicola, é semifinal, você tá louco? É que tem muita coisa envolvida para o tricolor no confronto contra o Atlético Goianiense. Primeiro lembrar que o São Paulo perdeu por 3-1 em Goiânia e vai precisar vencer por 3 ou mais gols de diferença para passar de fase, para chegar à decisão da Sul. Se vencer por 2 gols de diferença, leva a decisão para pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o Atlético Goianiense. Seria uma tragédia para o São Paulo ser eliminado por um clube com folha salarial muito menor do que o São Paulo. Mas não é só por isso que uma eliminação seria trágica. São Paulo desperdiçaria um caminhão de dinheiro. Logo de cara, por passar a final, São Paulo garante no mínimo 2 milhões de dólares. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao vice-campeão. 2 milhões de dólares hoje equivalem a 10 milhões e meio de reais. Se o São Paulo, em vez de ser vice, vencer a Sul-Americana, fatura 5 milhões de dólares, que hoje equivalem a 26 milhões e 200 mil reais. Isso sem falar em uma série de outros bônus com o título da Sula. O campeão da Sul-Americana automaticamente se garante na fase de grupos da Libertadores com mais um caminhão de dinheiro e também assegura sua vaga na Recopa Sul-Americana, que é aquele torneio continental que reúne o campeão da Libertadores e o campeão da Sula. Em paralelo a isso, tem todos os ganhos com parte publicitária, fica mais fácil buscar patrocinadores, você estimula o torcedor a comprar mais objetos do clube, enfim, uma série de variáveis positivas. Por falar em torcedor, queria contar que para essa quinta-feira restam poucos ingressos. As únicas entradas ainda disponíveis para os setores mais caros, como por exemplo, cadeira superior norte e sul a R$ 250, cadeira especial leste e oeste a R$ 400, além dos camarotes dos ídolos, cujo preço é de R$ 600.
O tricolor, que já é dono das duas maiores rendas do futebol brasileiro em 2022, deve alcançar a terceira marca nessa quinta-feira. O jogo com maior renda do futebol brasileiro na atual temporada é o São Paulo e Flamengo, de 2 semanas atrás, Copa do Brasil, quando 51.365 torcedores garantiram uma receita bruta de 6.200.000 reais. A segunda maior renda do Brasil é da final do Campeonato Paulista, quando o São Paulo venceu o Palmeiras no jogo de ida no Morumbi, 5,5 milhões de reais de arrecadação bruta. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, a gente se vê um pouco mais tarde. Abraço, tchau!